Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje vamos falar um pouquinho dessa espécie, Ceologenes lentiginosa, uma planta aí originária do sudoeste asiático, de muito fácil cultivo. Assim como 90% aí das espécies do gênero Bulbophyllum, é uma planta que tem um crescimento muito rápido, um desenvolvimento que é extremamente vigoroso, uma planta que emite várias frentes, como vocês podem ver aqui. É uma planta que tem bastante frente de brotação e frente de floração, sendo que esses locais aonde emitiram as hastes florais acabam originando aí novos brotos. Então é uma planta que floresce muito, grande quantidade de flores e grande quantidade de brotos, assim, então completando aí um desenvolvimento muito rápido. Sempre é bom estar utilizando para o cultivo dessa espécie em cachepôs de madeira com substrato bem arejado e um ambiente com uma umidade aí relativamente alta, em torno aí de 60 a 70%. É uma planta que gosta bastante de uma adubação assim balanceada. O desenvolvimento dela dá para se notar uma grande diferença, mantendo aí uma boa adubação. Uma planta com características aí como muitas das Ceologenes, né? E muitos dos Bulbophyllums também, que são espécies diferentes, mas com características bem semelhantes. Devido ao seu perfume. Seu perfume não é um perfume muito agradável. Então, assim, é um perfume intenso, um perfume muito adocicado, mas com assim, um odor bem diferenciado. É um cheiro assim bem diferente, não é semelhante assim a nada que a gente possa estar fazendo uma comparação. Uma planta que tem aí flores pequenas, emite haste floral ereta, portando aí até 8 flores na haste. Não é uma planta que dá muitas flores por haste floral, mas emite muitas hastes, então acaba formando aí um belíssimo arranjo. Uma coloração bem diferenciada também, que segue aí um pouco o padrão das Ceologenes, que é sempre nesse tom bege aí com detalhes a marrom ou laranja. E então assim, essa parte mais esbranquiçada não chega a ser um branco, e sim é a mesma coloração de pétalas e sépalas, só que em tons mais claros. A cor é a mesma, só que a tonalidade é um pouco mais clara, certo? Então assim, não é uma planta que é difícil de cultivar, é muito fácil, se adapta a climas, desde climas mais quentes até climas mais frios. Na época da sua florada, é sempre em épocas que dá um pouco mais aí dá uma esfriada no clima, dependendo da região. Essa planta não tem uma época exata de floração. Então assim, o clima geralmente quente, assim que ele esfria, independente do mês que seja, a época do ano que seja, ela acaba florescendo. Então assim, uma planta bem peculiar de se ter em coleção assim, devido a essas características. É uma planta que pode ser formadas mudas facilmente. Uma muda dessa planta, para vocês terem uma base de o quanto é simples fazer muda dessas plantas. Uma muda dessa planta, se você retirar um exemplo aqui, um bulbo, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Um exemplo aqui, esse bulbo com essas duas frentes aqui, ó. Essas duas frentes aqui agora vão estar saindo haste floral, vão estar florescendo e logo depois vão estar se tornando novos bulbos, certo? Então, se você retirar um único bulbo dessa planta, ele vai se desenvolver e vai aí estar aumentando, entolcerando e formando uma nova planta. Então, assim, sempre é bom optar por cortes de 2, 3, 4 bulbos,
para que a planta tenha uma maior força, uma maior resistência para desenvolvimento. Mas desde que se tenha um bom cultivo e um clima que ajude aí no cultivo dessa espécie, você pode estar adquirindo apenas um bulbo que ela vai se desenvolver perfeitamente, vai estar florescendo e desenvolvendo normal. É uma planta que não falha a floração, aqui tanto em minha coleção quanto na coleção de alguns amigos. Eu nunca vi ninguém se queixar que ela passou um ano que seja sem floração. Então, assim, ela tem uma floração bem frequente, vamos dizer assim. Uma vez por ano, mas todos os anos. Não como algumas que acabam aí lencando florada em 1 ano, 2 anos, ou florindo em pouca quantidade. Ela sempre flore com muitas hastes florais. Em todas as frentes, em todas as gemas de frentes da planta, ela acaba emitindo haste de flor. Então, pessoal, assim, é uma planta incrível, muito, assim, eu gosto bastante. Infelizmente, é uma planta que ocupa muito espaço. Como vocês podem ver aqui, eu vou afastar um pouco. Como tem um crescimento rápido e desenvolve aí grandes touceiras, ela acaba ocupando um grande espaço no orquidário, que é um principal ponto aí que muitos não gostam de colecionar espécies do gênero Ceológenes, devido a isso, porque são plantas grandes, plantas bem robustas aí que ocupam uma grande área no orquidário. Mas são plantas incríveis, que tem uma beleza, assim, pode-se dizer uma beleza ímpar. Cada espécie com uma peculiaridade diferente, com um perfume diferente, um formato de floração diferente. O padrão de flor é sempre o mesmo. As características de pétalas, sépalas e labelo é o mesmo, diferenciando apenas tamanho das flores, tamanho de haste floral, coloração das flores, que sempre variam entre os tons de laranja, chocolate e esse com uma cor palha, assim, um bege. Mas em tons assim, mais claro, mais escuro, mesclados. Então, assim, por mais que se repita um padrão de floração, de formato de flores, são plantas que têm um destaque, assim, um diferencial que só da gente tendo mesmo na coleção para estar vendo isso e estar observando. São plantas que realmente encantam a gente aí, é impossível não se apaixonar por esse gênero. São plantas muito bonitas. Infelizmente, muitos não têm espaço suficiente para cultivo, mas que vale a pena. E por mais que elas fiquem apertadinhas ali, bem próximas umas da outra, são plantas muito resistentes. Ceológenes, num geral, podendo se dizer assim, em um todo, são plantas muito resistentes. Não costuma dar pulgão, não costuma dar cochonilha, não são plantas que vamos dizer assim, se contaminam com fungos facilmente. Então, assim, são plantas bem resistentes. Eu indico para quem está começando no ramo, quem quer começar aí no cultivo de orquídeas, pode estar adquirindo aí Ceológenes, porque são plantas que são de muito fácil cultivo. O principal ponto dessa planta é a umidade e ventilação. São plantas que gostam de bastante ventilação, arejamento. São plantas que vão muito bem em beirais de área, em zona rural, em casas rurais. A gente pode estar plantando em árvores, pode estar plantando em cachepôs mesmo, ou vasos, e pendurando no beiral, que vão desenvolver muito bem. Então, assim, é muito fácil o cultivo mesmo, certo? Então, pessoal, é uma planta que dispensa comentários, uma planta aí que fascina. Com muitos de cara pode até não gostar das espécies do gênero, mas só precisa conhecer um pouco, que logo acaba se apaixonando aí pelas espécies desse gênero, certo? Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Logo mais teremos outros vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.